Olá! E hoje uma aula especial. Por quê? É a nossa primeira aula, o nosso primeiro bate-papo direto aqui de Vancouver, no Canadá. Então vocês vão ver cenários diferentes, né, nos próximos 2 meses. E talvez eu grave mais, né? Então por mais tempo vocês vão ver alguns cenários, alguns momentos diferentes, porque eu tô aqui no Canadá. E hoje o nosso tema é um tema bem difícil para quem passa por essa situação, que é a perda da visão. Que inclusive foi um tema pedido por vocês, tá? Então, aqui atendendo a pedidos, como eu sempre faço, o tema é a perda da visão. E a gente vai fazer um geral sobre essa situação, como as pessoas vivenciam esse processo, quais são as perdas envolvidas, porque vai além da perda, né, do enxergar, e o que a pessoa, né, pode fazer para passar por esses momentos. Então vamos lá. A primeira coisa aqui é a gente entender sobre o que a gente vai falar em relação à perda da visão. Bom, essa perda da visão, ela pode ser adquirida, né? E é desse lugar que a gente vai falar. E como ela pode ser adquirida? Por meio de um acidente, de uma doença, com o avançar da idade. Isso mesmo. Eu mesma, né, dividindo aqui com vocês, eu já tenho um pouquinho dessa perda. Na verdade, eu tenho 2 situações. É uma catarata que eu já tenho, que não é normal, vamos dizer assim, não é costume surgir em pessoas mais novas, né? Eu me colocando como a novinha. Bom, e a outra questão, que quando eu tive o AVC e eu não percebi, só fui me dar conta fazendo alguns exames oftalmológicos para ver outra condição, outra situação, e foi detectado que eu tenho uma perda no campo visual. Só que isso nunca me afetou, nunca. Mas fazendo, né, todos os exames, foi constatado que realmente foi um comprometimento quando eu tive o AVC. Mas, para algumas pessoas, esse comprometimento, ele é muito visível, porque eu consegui fazer uma compensação, né? E outras pessoas não conseguem. Então, nós vamos falar desse lugar. A perda da visão pela idade, pela doença ou por acidentes. Então, quando a gente fala perda de visão, vocês podem fazer esses links aí com essas situações, tá bom? Bom, quando a pessoa, né, acontece um acidente, tem esse diagnóstico, esse prognóstico, a pessoa já entra ali num processo de luto, porque é uma reação natural a uma perda significativa. A visão é uma perda, né, quando se perde a visão, é uma perda extremamente significativa. E o que mais que a gente perde quando perde a visão? A primeira coisa, que sempre que existe uma perda, né, tem a questão da perda da identidade. A nossa identidade, ela é uma construção, inclusive, que envolve o meio social que a gente vive, envolve as nossas relações. Então, essa identidade, ela é perdida, porque agora eu sou uma pessoa que não enxerga ou que tem uma visão parcial, porque quando a gente fala de perda da visão, pode ser total ou pode ser parcial, tá bom? Então, quando a gente perde, né, essa identidade, a gente fica meio sem saber quem sou eu, né? E é a forma que as pessoas também lidam com isso, como as pessoas nos tratam, ou como as pessoas tratam
quem tem essa perda da visão, né? Às vezes, é o ceguinho, é o cara da muleta, né, da bengalinha. Então, tem toda uma situação, né, de preconceito também que envolve a cegueira, né, de preconceitos, eu nem gosto de chamar de brincadeira, né, mas assim, dessas piadinhas de mau gosto, que eu ia falar brincadeira de mau gosto, mas assim, é piada de mau gosto, e isso traz mais sofrimento, isso traz outras perdas, porque a partir dessa situação, o que a pessoa faz? Começa a se isolar, né? Já tem a dificuldade do ir e vir, que já isso é uma situação também que acontece muito nas perdas, né? Antes você sabia o caminho, né? Você enxergava, você via uma calçada. A gente no Brasil, né? As nossas calçadas são péssimas, as nossas ruas são péssimas. Então, tudo isso vai influenciar nesse processo de elaboração ou não dessa situação de cegueira. Porque essa pessoa, muitas vezes, ela tem que passar também por um enfrentamento de toda essa situação, por processos de reabilitação, fisioterapia, né? Eu tenho um caso na família que foi super difícil conseguir a fisioterapia oftalmológica. É mega difícil, quase não tem profissionais especializados. Então, tem todo esse conjunto de falta de recurso, de falta de apoio social do profissional, porque muitas vezes nós psicólogos, a gente não sabe como lidar com isso, né? Não, é uma perda da visão e logo a pessoa se adapta. Não, ela está passando por um processo de luto. E esse luto pode se tornar um luto complicado, se ele não for bem cuidado, se ele não for vivido, elaborado da melhor forma possível. E aqui, né, como sempre eu falo, eu não tô falando que não é difícil, eu não tô falando que a pessoa não vai sofrer, muito pelo contrário. É um sofrimento intenso e que muitas vezes ele é negligenciado, ele é deixado de lado. E nós profissionais, por favor, gente, né? Vocês não podem fazer isso com os pacientes ou as pessoas ou familiares ou amigos de vocês. Combinado? Né? A gente vai fazendo combinados aqui. Eu quero que vocês deixem comentários e os joinhas de vocês, tá? A nossa brincadeira lá de taquicardia das lives, né? Nós vamos fazer aqui com os joinhas que vocês vão deixar no vídeo para eu saber que vocês estão gostando mesmo, tá bom? Então, todas essas perdas, elas vão sendo vivenciadas por quem perde a visão. E toda essa situação, né, de falta de apoio, de falta de reconhecimento, né, porque é um luto não reconhecido. Lembra que a gente está numa série aqui de várias lives, de vários temas de lutos não reconhecidos? Então, a perda da visão é também mais uma desses lutos não reconhecidos, né? E muitas vezes, quero comentar aqui também a questão das escolas, né? A escola seria o lugar de inclusão dessa pessoa, mas muitas vezes, né, até pela falta de preparo, pela falta de cuidado, ela pode ser um lugar de muita dificuldade. Se professores, os alunos, né, os colegas ali não tiverem todo esse entendimento. E aí, quando a gente fala de levar essas temáticas do luto para dentro da escola, é isso, é preparar. Leda, mas pode ser que nunca vai aparecer uma situação dessa na escola. Pode sim. Mas e se aparecer? E se aparecer na escola que você trabalha? O que você vai fazer? Você sabe? Agora você sabe, né? Porque você tá assistindo a live aqui, a gente tá nesse bate-papo que a gente vai fazer aqui pelos comentários. Então, agora você
tá sabendo, é importante que vocês estudem, que vocês olhem para esse lugar também da perda da visão. Então, vamos lá. O que mais que a gente tem para falar desse assunto? Gente, me conta aí. Tá tranquilo para vocês? Põe nos comentários. Tá tranquilo para vocês esse formato, né? Porque eu não posso combinar com vocês de fazer a live ao vivo, porque a diferença aqui são de 4 horas, né? Então, enquanto aí são 5 horas, aqui é 1h da tarde e eu vou estar na aula. Então, não tem como, tá? Até esqueci de me justificar lá no começo. Então, todas as nossas aulas, enquanto eu estiver aqui, vai ser desta forma. Combinado? Bom, então, vamos falar das outras perdas que a gente tem, né? Então, é a perda da visão em si, a perda da identidade, essa perda do ir e vir. Ai, desculpa, gente. Aqui a gente vai lidar como se estivesse ao vivo, eu não vou fazer corte, eu não vou fazer nada. Vai ser assim, ó, pabuf, tá? Pra que vocês se sintam mesmo. Nossa, a Leda tá ao vivo, é isso que eu quero que vocês sintam daí, tá? Então, a falta, né, da integridade física, porque vai ter essa perda, falta não, a perda da integridade física, porque agora é diferente. A pessoa se sente mutilada e a depender da situação, né, essa mutilação ela é muito concreta, ela é muito real. Eu lembro que na faculdade teve uma professora que na época o namorado dela estava mexendo com arame farpado, fazendo uma cerca, alguma coisa assim na fazenda. E eu não lembro como é que foi. Eu sei que esse arame teve um rebate lá e furou o olho dele. Então, e aí ele precisou, né, eu acho que foi nesse caso mesmo, ele precisou fazer a retirada do globo ocular e colocar um novo globo, né, colocar uma prótese ali. Então, realmente é uma mutilação em determinados casos, em determinadas situações que são mais graves, né? Então, existe sim essa mutilação. Os sentimentos também, né? Porque a pessoa, ela se sente meio perdida, porque pela questão do ir e vir, vai ter meio que uma desorientação também, né? De onde estou, como vou, né? Tudo isso vai fazer parte desse processo, a própria memória, o olfato, o paladar, tudo isso, os 5 sentidos, né, no caso, eles podem ser sim afetados nesse processo da perda da visão, tá? O contato, né, com as pessoas que ela vai ter, porque provavelmente no início vai ter uma situação de isolamento, né, de vergonha, as pessoas sentem vergonha, né? Olha o tanto que é difícil, gente. Você fica cego. E você ainda fica com vergonha de ser cego. É muito sofrimento. É muito sofrimento. Então, a gente precisa acolher esse paciente, validar o que ele está sentindo. Não é falar assim, você não tem que ter vergonha por isso. Não é assim que as coisas funcionam, né? A gente tem que mostrar isso de uma outra forma, de uma forma mais concreta, mais real, mostrando, né, trabalhando com esse paciente para que ele tenha insights, para que ele consiga perceber. Não adianta a gente falar, você não precisa ter vergonha, você tem que isso e aquilo. Não. No processo terapêutico, nós não falamos dessa forma, né? A gente faz com que o paciente consiga enxergar. Leda, você está falando de perda da visão, mas como é que ele vai enxergar? Não é nesse sentido de enxergar ou ver, mas é de, né, na cognição, nesse processo dele de entendimento, que ele não precisa ter vergonha. E se a gente falar, não vai adiantar, tá? Isso é importante que a gente tenha claro. A gente precisa também, né, trabalhar com esse paciente
a questão de habilidade, né? A própria habilidade básica do caminhar, né? É claro que aí ele talvez passe por uma fisioterapia, por uma terapia ocupacional que ajude ele a manusear, se for o caso, né? A bengala, eu acho que chama bengalinha mesmo, né, gente? Que é aquela que tem uns que são até dobráveis, tem colorida. Então, é importante a gente olhar para essas questões das habilidades, né? A habilidade de enfrentamento, de resolução de problemas, né? Nós vamos ter que trabalhar com esse paciente a resolução de problemas, porque tem muitas coisas acontecendo e ele não vai saber aí. Muitas vezes ele não tem essa capacidade, né? Esse entendimento de resolução de problema e a gente vai precisar auxiliar esse paciente nesse processo, certo? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, os sentimentos, tá, das pessoas são os mesmos sentimentos comuns, as mesmas reações comuns de um processo natural do luto, né, que a gente já viu aqui, já falou muito sobre isso. Eu não vou ficar aqui falando mais do mesmo, tá? Nesse sentido de falar das reações esperadas. Ah, uma coisa muito importante. Gente, muitas vezes a família é o primeiro lugar que essa pessoa é discriminada, que essa pessoa sofre aquelas falas, você tem que achar bom, porque pelo menos você tá vivo, né? A família pode ser esse primeiro lugar. Então, muitas vezes é importante, inclusive, a gente chamar a família, né? A depender da sua abordagem, a depender da forma com que você lida, da forma com que você trata, né? O processo terapêutico. Eu, Leda, não vejo problema nenhum em convidar familiares para fazer algumas orientações, para conversar, para ver a percepção. Tem algumas pessoas, tem algumas linhas teóricas, né, abordagens teóricas que não concordam, tá? Então, isso vai muito de você, de cada profissional. E é claro que a gente tem que discutir, refletir com o paciente sobre essa questão de convidar ou não e o que vai ser falado também, né? O que pode ser falado para a gente não correr o risco aí da falta ética de falar o que a gente não precisaria falar, tá? Pessoal, eu acho que as partes mais importantes, né, que eu precisava trazer, eu já trouxe, né? E o importante é a gente trazer também para esse paciente, né? Que ele tem sim capacidade. É claro que no começo ele vai se sentir incapaz, né? Vai ter toda uma limitação, mas ele pode continuar desempenhando funções, inclusive trabalho. Hoje em dia tem algumas facilidades, tem umas canetinhas que você escreve e ela traduz, ou que você passa por cima do texto e ela vai lendo. Enfim, tem sites, tem aplicativos que auxiliam nesse processo. Então, caso você receba um paciente que tem uma perda da visão, que está num processo de perda da visão, você pode buscar mais informações sobre essas questões. Então, deixa aqui nos comentários, né, a percepção de vocês, as dúvidas, porque aí eu vou respondendo, ou então eu vou gravando vídeos. Pode até ser lá no Instagram, coloco lá no Instagram e eu vou respondendo todas as questões que vocês trouxerem, tá bom? Então, beijo do coração de vocês, aquele abraço cheio de vida e lembrem sempre de viver e espalhar essa ideia. Beijo!